Boa tarde, queridos irmãos, paz do Senhor. Eu estou aqui no meu trabalho agora, né? Estou aqui no meu trabalho, que eu sou taxista. Vou mostrar mais ou menos aqui onde é que eu estou. Estou sozinho agora aqui. Sozinho não, né? Na companhia de Deus. Fiz uma corrida agora há pouco para dentro do Paraguai e estou aqui. E desde manhã, sabe, eu estava assim pensando, eu gostaria de dividir algumas palavras com os irmãos, né? Porque muitas vezes o final de ano se aproxima. O final de ano se aproxima e muitas pessoas criam aquela angústia, aquela coisa assim que nada vai mudar na vida, né? Primeiramente eu posso falar de mim. Só mudou na minha vida, minha vida começou a ter sentido. Começou assim a ser algo bom na minha vida depois que eu tomei algumas atitudes. E quando eu era do mundo, que vivia só tentando ganhar dinheiro fácil, ganhar a vida fácil, eu nada tinha, eu não era feliz, né? Porque a felicidade, a Bíblia fala em vários momentos, olha e verá, né? O castigo do ímpio. Então, o ímpio, ele planta coisas que não são boas. Então, consequentemente, você vai colher coisas que não são boas. Agora, a partir do momento que você começar a plantar coisas boas, com certeza colherão coisas boas, né? Eu vou ter uma breve passagem bíblica que se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Essa pessoa que saiu a orar aqui não é qualquer um, não. É Jesus. Sabe, essa passagem bíblica, Lucas 6,12, ele passou a noite em oração, né? Eu sei que eu falo isso muitas vezes, mas aqui na terra, a única pessoa que não precisaria orar era Jesus. Mas ele vivia orando, meditando, aprendendo na palavra de Deus. Em Marcos 1,35 diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Também essa passagem bíblica está falando que Jesus orava. Irmãos, se Jesus orava, imagina nós, né? Nós devemos orar também, sim. Nós devemos orar por quê? Em Deuteronômio 28,15 diz assim: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições. Então, assim, irmãos, nós temos que orar. Só que às vezes a gente tem a impressão que a oração não vai para o céu. Um dos motivos que a nossa oração talvez não chegue, ou que não tenha o efeito que desejamos, né? Não que nós, que tudo tem que ser da vontade de Deus, né? Mas às vezes a gente sente assim, nossa, minha oração não chega ao céu, é a desobediência. Se você é um desobediente, como é que você pensa que a tua oração vai chegar no céu? Né? Como é que você imagina isso? Né? Se você estiver em pecado, né? Se você for egoísta, por exemplo, assim, ó, no livro de Tiago 4,3 diz assim, ó, pedirdes e não recebeis, porque pedis mal, né? Tipo assim, irmãos queridos, Deus, se você pedir algo para Deus, Ele não vai te dar alguma coisa com o prejuízo de outrem. Então assim, ó, Ele não vai tomar de um e dar para o outro. Então aí não é oração não, isso aí é outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Em Mateus 6,5 diz assim, ó, quando orare, não seja como os hipócritas, para que ser visto pelos outros. Sabe, às vezes vai lá, você vai orar para os outros ver você orando. Não é essa a finalidade de oração. Tem algumas passagens bíblicas que falam, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, né? Para que ninguém veja a tua oração. Você tem que orar, claro, a gente pode orar em praça pública, podemos fazer culto, né? Porque quando eu não era cristão, eu achava assim, meu Deus, o povo barulhento, né? Fica gritando, né? Deus não é surdo, sabe? Umas piadinhas bem sem graça, né? Mas hoje eu entendo que a Bíblia fala que a gente tem que clamar a Deus.
e clamar. Não é ficar falando, Senhor, é gritar mesmo, não ter vergonha não, né? Aí, em Timóteo 2:8 diz assim que a gente tem que orar em todo lugar, né? Isso é baseado no que eu estou falando. A única diferença é que a gente tem que orar não para que os outros vejam, é sim para chegar a Jesus, né? Onde que nós temos que orar? Em todo lugar. Quando? Sempre. E oração é uma coisa muito importante. Oração é um mandado, um dever e um privilégio. Entende? Então a oração, ela é um mandato do Senhor, é um dever de cada cristão e acima de tudo, é um privilégio. Então quando a gente está orando, é importante, né? Entendeu? É muito legal, né? A gente está falando diretamente com Deus. A oração que Deus ouve é assim, tipo, nós temos que se tornar filho de Deus, né? Porque quando você não aceita Jesus, você é criatura. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, né, batiza, tenta andar certo, porque muitas pessoas acham que é mais santo que os outros. Isso não existe. Todo mundo aqui na Terra é pecador. A diferença, creio eu, é a diferença como assim a gente busca Deus, né? A gente tem que buscar Deus, né? Então assim, se nós não temos responsabilidade com Deus, como é que Deus vai ter responsabilidade conosco? Então assim, nós temos que ser batizados, andar certinho, porque daí nós seremos filhos de Deus. E que nem o Pai Nosso fala, né? Pai Nosso que estais no céu. E aí por diante, né? E se a gente não anda certinho, como é que a gente vai ficar pedindo favor para Deus? Se nós não anda certo, né? E às vezes, irmãos queridos, você pode estar pensando, esse cara aí está falando em orar, mas eu não sei orar. Mas aí que é uma explicação que eu vou tentar passar para você é o seguinte. Quando tem uma criança pequenininha, nenezinha, que está andando para lá e para cá, ela quer falar com a gente, né? Às vezes fala tudo errado, às vezes gagueja, às vezes as palavras saem, né, que a gente não consegue entender, mas não é uma coisa que cativa a gente, que a gente ama ainda mais. Então assim, a mesma coisa é Deus para conosco. A gente pode achar que a gente não sabe orar, mas daí você começa a orar, Deus vai vendo, vai se alegrando, vai ouvindo a nossa oração, né? E uma outra coisa que uma oração tem que ter, Marcos 11:24, fé. Nós temos que orar com fé a Deus ouvir. Em segundo lugar, vou falar de novo, né? 1 João 3:22, com obediência. E tipo assim, em terceiro lugar, João 14:13, tem que ser no nome de Jesus. Sempre que você pedir alguma coisa, nós temos que pedir no nome de Jesus, porque em Hebreus 4:14-16 vai dizer assim que nós não somos dignos de falar diretamente com Deus. Então quando a gente quer falar alguma coisa tem que ser no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Em quarto, Mateus 26:42 diz assim que nós temos que conhecer e seguir a vontade de Deus. Isso também é muito importante, né? Estou fazendo um breve resumo aqui. Quinto, a oração tem que ser para a glória de Deus. Que nem no Pai Nosso diz, porque teu é o reino, é a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos queridos? Então assim, eu deixo para você essa leve meditação, essa breve reflexão, né? Coloca no teu coração, escreve na tábua do teu coração que nós devemos orar, que nós devemos buscar a Deus. Aí você pode pensar assim, não, eu não mereço, eu sou tudo errado, entendeu? Mas não é eu que vou te julgar, irmão. Cada um de nós temos nossas passagens. Aí você pode achar que o teu fardo é pesado, mas olhe para o lado. Olhe para o lado que eu tenho certeza que vai ter alguém com um problema muito maior que o teu. Então entregue teu coração, sabe? Se joga na presença do Senhor, porque Ele é digno, Ele tem a honra, a glória, sabe? Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E Ele nunca abandona os seus. Amém, irmão querido? Entregue tudo na mão de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu garanto para você, meu irmão, eu não sou nada, não sou ninguém, mas o Deus que eu sirvo é grande, é poderoso,
para cumprir com todas as promessas na minha e na tua vida. Amém? Uma ótima tarde, Deus te abençoe. Todas as outras coisas são pequenas. Grande mesmo é o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo.